Jesus começou seu ministério assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube. Vamos continuar falando sobre a encarnação. A encarnação, conforme temos dito de modo repetido, é uma das principais doutrinas da Igreja. Aliás, é um mistério. Mistério não. É um grande mistério. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, verso 16, ele disse: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne. Quando você lê o verso anterior, você descobre que esse demonstrativo pessoal, aquele, está se referindo a Deus, está se referindo ao próprio Deus, aquele que foi manifestado em carne. O que quer dizer isso? Manifestado em carne. Quer dizer que, conforme já aprendemos, Deus é Espírito. E o grande desafio de Deus era remir o homem. O grande propósito de Deus era salvar o homem. Por isso que Jesus disse na casa de Zaqueu: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o drama, Deus, Espírito. Para salvar o homem era preciso ter sangue, e Espírito não tem sangue. Então, vem o processo da encarnação. Deus tomou a forma humana. Esse verso que é tão repetido, ele é tão misterioso, as pessoas repetem e ouvem ele tantas vezes, mas não sabem o grande mistério que está escondido em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que lindo! O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho de Deus. Maria, a Virgem, a mãe de Jesus, ela não entendeu. Ela não entendeu, como era lógico não entender, ela como virgem, receber aquela boa notícia que o anjo Gabriel lhe trouxe, falando que ela não precisava ficar assustada com a presença dele, que ele tinha vindo trazer uma boa notícia, que ela foi alvo de uma escolha de Deus. Ela foi agraciada. Não temas, agraciada. Ou seja, achaste graça diante de Deus, você vai ter um filho. O seu nome
Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Mas Filho do Altíssimo, por quê? Ela, não entendendo tudo o que estava acontecendo, ela disse o que era natural ela dizer. Como pode acontecer isso? Eu não tenho relação com homem algum. Como que é dizer, sou virgem? E, como era natural saber, para ter um filho, era preciso se relacionar, ter se relacionado com o homem. Um homem. Mas o anjo foi completo na sua missão. O Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá na sua sombra. Olha, o processo da encarnação. E o mesmo iria se repetir com José, do qual ela tinha compromisso de casamento com ele. As escrituras mostram que José estava desposado com Maria, sua esposa, isto é, havia um compromisso de casamento. E compromisso de casamento dentro da cultura judaica não era algo infantil como os compromissos de casamento de hoje, mas era algo muito sério naquela cultura. E agora acontece um entrave, um obstáculo. A noiva fica grávida antes do casamento. E o casamento, aliás, a gravidez não era do noivo. E como era natural, José intencionou durante a noite, planejou a separação. Aliás, planejou a fuga. Mas o anjo vem e fala em sonho com José. O mesmo que ele tinha dito a Maria: não temas receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia! É de Deus. Ela vai ter um filho, seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E o anjo completa: isto aconteceu para que se cumprisse o que Deus disse através do profeta Isaías: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Aleluia! Que mistério! Paulo teve muita razão em dizer mais tarde: grande é este mistério. Emanuel, Deus conosco. Sabem? Deus, no seu processo de se revelar ao homem, porque o propósito de Deus nunca foi ficar longe do homem, longe de nós, que ele nos ama muito. E quem ama se revela. Ele queria revelar-se ao homem, mas como revelar o santo, santo, santo ao imundo, ao pecador, ao homem caído? Mas essa revelação teve um progresso quando a gente olha para Israel lá no deserto. Lembrem que durante a noite havia aquela nuvem
que iluminava o caminho do povo no deserto, e durante o dia a mesma nuvem era sombra naquele sol horrível do deserto. Deus sobre o homem, Deus sobre nós. Mas a revelação foi progredindo, e agora, quando Jesus nasce, ao cumprir a profecia de Isaías, Deus chega mais perto. Agora é Deus conosco. Quando Jesus estava para ser crucificado, e ele vendo a tristeza dos discípulos como era natural, ele disse: eu estou indo, mas virá um outro Consolador. Não era outra pessoa, não era outro Deus, não. Este vai ficar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem era que estava habitando com os discípulos? Era o próprio Jesus. Vocês já conhecem este Espírito Santo que eu estou falando. Ele habita convosco, mas haverá uma intensidade maior. Ele estará em vós. Aleluia. Então, concluindo este mistério da encarnação, note bem as 3 fases da revelação: Deus sobre nós, Deus conosco, quando Jesus nasceu, e Deus em nós, após a morte dele e a sua ressurreição e ascensão, e o Pentecoste, quando ele veio como o Espírito Santo. E hoje ele não está simplesmente sobre nós, simplesmente conosco, mas ele está em nós. Eu termino dizendo aquilo que Paulo disse para o seu filho na fé: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da encarnação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.